Paz do Senhor, meu bom dia a todos. Vamos agradecer-nos a Deus em primeiro lugar, né? Por estarmos agora de pé, estarmos falando com Deus, por Deus ter nos acordado, colocado sob os pés, dar mais um dia de fôlego de vida, né? Por a sua misericórdia, pelo seu amor que Ele tem por nós, né? Porque quantas pessoas não se deitaram, não se acordaram mais, foram para a eternidade. E Deus nos deu esse privilégio de nós estarmos aqui agora falando com Ele, né? Porque quando nós estamos lendo, falando a palavra de Deus, estamos falando com Deus, porque a palavra de Deus ela é viva, né? Porque ela tem o fôlego de vida de Deus, né? Então por isso que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eterna, ela não morre, é infinita. Que nem Deus também é infinito a sua vivência, né? E nós também somos finito, né? Porque tem fim. Então tem o fim desse céu terreno, né? Que é a convivência na terra, e também tem a eternidade, que é essa eterna. Então essa é infinita, a vida eterna é infinita. Não tem outra vida. Agora, qual é importante de nossa vida eterna? Aonde iremos viver nossa vida eterna? Com quem vamos viver a eternidade? Isso é muito importante para nós, né? Sabermos essa escolha enquanto nós estamos vivos aqui na vida terrena, né? Porque só existe dois caminhos, né? O caminho da salvação, o caminho da perdição. O caminho da salvação é aquele caminho que nós buscamos viver em Cristo, viver buscar em Deus, em unção com Deus, Jesus Cristo Santo, viver em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Viver em espírito, né? Porque a vivência na carne não é uma vivência que nos leva à salvação. Porque a carne, todos nós sabemos que ela é pecaminosa, né? A carne é cheia de desejos, cheia de prazeres, e às vezes nós buscamos o prazer, o desejo da carne, e esquecemos o desejo do Espírito, né? Porque fala na própria palavra, né? Nós temos que ver em Espírito para nós ver com Deus, com Jesus Cristo, tá? Então, depois no caminho da leitura eu vou falando sobre isso daí, né? Então, eu vou começar uma leitura agora no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, né? Que fala aqui sobre a vinda do Senhor, né? A vinda do Senhor. Como será que nós estamos nesse dia da vinda do Senhor? Será que nós estamos com medo? Será que nós estamos felizes, estamos alegres com a vida do Senhor? Olha, meu irmão, minha irmã, se nós tivermos com medo da vinda do Senhor, nós não estamos agindo de acordo com o que Deus quer, com o que Deus determina, né? Porque ter medo de encontrar o Senhor é sinal que nós estamos devendo alguma coisa a Ele. Então, por isso que nós devemos buscar o preparo para esse grande dia, né? E estar no ciente que estamos felizes com essa vinda, com esse dia, que nós não sabemos quando, né? Porque muita gente fala a vinda do Senhor. A vinda do Senhor é para cada pessoa a cada dia. Quantas vezes, quantas pessoas hoje já têm partido, né? Então, para ele a vinda veio. Agora eu quero falar sobre a vinda condutiva para a glória, né? Que ele vem buscar o seu povo salvo, né? Mas também fala a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Quando nós caímos na apostasia, nós perdemos a fé em Deus, perdemos o crer em Deus, a crença em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, e nós já estamos na iniquidade. Porque quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós já estamos em iniquidade. Porque desobedecer a palavra de Deus é iniquidade. Tudo que é contra os princípios cristãos, o princípio de Deus, Jesus Cristo, o Evangelho, nós estamos cometendo iniquidade. E a maior parte da iniquidade, ela vem pela carne, pelo desejo da carne, pelo prazer da carne, né? Aquele prazer de fazer, de ter, construir pela carne. E quando nós estamos assim, nós estamos esquecendo de ver em espírito, né? Ver o lado espiritual com Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, né? Então, para nós falarmos com o Pai, com o Filho Santo, nós estamos em espírito. Nós temos comunhão com o Espírito Santo de Deus.
Então, isso é muito importante nós ver em espírito, não em carne, né? E quando nós estamos na apostasia, é porque nós perdemos a fé, perdemos o amor, perdemos o crer, o acreditar. Na verdade, a apostasia ela traz uma descrença em nós mesmos, porque achamos que não vamos conseguir mais nada, achamos que estamos perdidos, que não tem mais jeito para a nossa vida, mas tudo isso é engano, porque tem sim, para Deus tem. Quer dar um jeito na sua vida? Entregue sua vida na mão de Jesus Cristo, o pastor Jesus, né? Entregue sua vida na mão de Deus, do Espírito Santo. Nós temos que fazer isso. Então, se eu entrego minha vida a Deus, minha vida não está perdida. Mas existe o quê? Um arrependimento, um pedido de perdão e nós se consertar diante de Deus. Aonde nós estamos errando? Quando nós começamos a errar? Por que começamos a errar? Isso é apostasia, que ela já entrou em nossa vida. Porque se nós temos fé, acreditamos e cremos, nós não entramos em... Na verdade, é nós que entra, a apostasia entra em nossa vida. E quando nós estamos em apostasia, nós estamos na carne, não estamos em espírito, tá? Que nem diz aqui, ó, no primeiro versículo, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ele diz assim: irmão, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Nós temos certeza que vamos ter essa reunião com Jesus Cristo na vinda dele. Nós estamos exaltados, com prazer, com gosto nessa vinda, para nós termos essa reunião diante de Jesus com ele. Porque o povo que vai ter essa reunião com Jesus Cristo, com ele, é o povo salvo. O povo que vive em espírito e vive em obediência com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Obediência à palavra, né? Esses são o conjunto que faz essa reunião com Cristo. Porque nós vamos ter uma reunião com Jesus antes dele subir. É que nem fala na palavra, né? Ele vai separar os bodes para a esquerda, as ovelhas para a direita. Nós somos bode ou ovelhas? O bode não está na reunião. As ovelhas estão na reunião. Deus, Jesus falando: vim buscar os salvos, vim buscar o meu povo. Nós estamos fazendo parte desse salvo? Nós estamos fazendo parte do povo de Deus? Isso é muito importante para a nossa vida. Nós sabermos que nós vamos ter esse diálogo, essa reunião com Jesus, no grande dia de sua vinda. Mas para isso nós temos que estar em comunhão. Nós temos que viver em espírito, viver em obediência à palavra, o evangelho de Deus. Se nós não vivemos, nós vamos ser bodes, não ovelhas. Tá? Então é muito importante nós saber de que lado nós estamos. Do lado esquerdo como bode ou do lado direito como ovelhas. É o que fala na palavra de Deus. E aqui o versículo 2, ele diz assim, ó: a que não vos demovais da vossa mente. Isso quer dizer assim, não vamos desviar nossa mente de Jesus, nossa mente de Deus, para pensamento do mundo. Então não vamos desviar, mover nossa mente de Deus, né? Com facilidade. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se pudessem de nós, supondo, tenha chegado o dia do Senhor. Então nós temos que viver cada dia como tenha chegado o dia do Senhor. Então o que ele fala? Não mova sua mente do meu pensamento, de mim. Se nós mover nossa mente, o nosso pensamento mover de Deus, nós não estamos em espírito, tá? Então nós temos que ver com nossa mente no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Não podemos mover
de forma alguma. E vamos supor, está dizendo, vamos supor, né? Uma comparação. Supondo tenha chegado o dia. Então, cada dia para nós temos que supor, sentir que pode aquele dia ser o dia da vinda do Senhor. A vinda dele, porque ele veio buscar o seu povo. Mas aqueles que estão, se Jesus chegar agora, nós estamos movemos nossa mente do pensamento em Jesus, nós não vamos estar no meio dessa reunião, porque essa reunião vai ser para aqueles que estão com a mente firme em Deus, em Jesus e no Espírito Santo. Tá? Isso que é importante. Não movais nossa mente. Não tira nossa mente da direção de Deus, do nome de Deus, do nome de Jesus, do nome do Espírito Santo. É neles que nós temos que viver pensando como ele pode vir hoje. E se ele vier agora, e nós tivermos com nossa mente direcionada para cá, direcionada para o mundo, com certeza estamos sendo os bodes. Não somos ovelha. Tá? E nem vamos participar dessa reunião com Jesus. Isso é o que a palavra está dizendo para mim. Tá? Vamos ter uma reunião com ele. Ele quem? O Senhor Jesus Cristo. Tá? Agora não sabemos ainda o que ele vai falar para nós nessa reunião. Mas o importante é nós ter consciência que vamos estar com ele na reunião e ouvir o que ele tem de falar para nós. E para todos, né? Porque todos vão ouvir também a palavra. Você é bode por isso, por aquilo. Você é ovelha por isso, por aquilo. Então, o que é importante? Nós está na reunião como ovelhas ou está de longe da reunião como bodes. Tá? Esse é um problema muito grave para quem move a mente do sentido de Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, a mente do Senhor, tá bom? E o versículo 3 ele diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem vive na apostasia está na iniquidade. Então ele já passa a ser o filho da perdição diante de Deus. Ele não deixa de ser filho de Deus, mas um filho da perdição. É o que a palavra está dizendo aqui. Tá? A apostasia entrou em nossa vida, nós entramos na iniquidade, entramos na iniquidade e somos transformados em filho da perdição. Não desvie sua mente do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da palavra de Deus, porque cai na iniquidade. É laçado pela apostasia e passamos a ser filho da perdição. Filho da perdição significa que ele não faz parte da família cristã. Ele não faz parte do povo de Deus. Por isso que ele é um filho da perdição. Mas será que tem jeito? Tem. Se ele reconhecer que saiu fora dos pensamentos de Deus, se arrepende, pede perdão, Deus perdoa, mas se arrepende do coração e não passa mais a andar na apostasia. Você ter sua filiação com Deus novamente. Mas enquanto não acontecer isso, somos considerados filhos da perdição. É o que está aqui na palavra. Quem quiser pegar a sua Bíblia, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu não mudo minha pregação do capítulo. Eu faço minha pregação só em um capítulo só, para facilitar as pessoas me corrigir se eu estou falando errado ou não. Mas eu estou falando o que está na palavra de Deus. O que está na palavra de Deus, no Evangelho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, não é distorcida. Porque eu estou falando o verdadeiro Evangelho, o que está escrito. Tá bom? Então não vamos ser filhos da perdição. No grande dia da vinda do Senhor. E esse grande dia nós vamos ter que nem hoje.
Porque nossa mente está direcionada para Deus, não está movendo da direção de Deus, de Jesus nem do Espírito Santo. Tá bom? E aqui o versículo 4 diz assim: o qual se põe a se levantar contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. Quem somos nós para se levantar contra Deus? O objeto do culto é nós cultuar, ver cultuando a Deus, né? A palavra de Deus é um objeto de culto, cultuar a Deus, não desviar a palavra de Deus, não desviar o evangelho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, que Ele dá para nós. Porque Jesus Cristo pediu ao Pai o Consolador, Ele permitiu, mandou o Consolador para a terra, o Espírito Santo, para nos consolar. Mas esse consolo só vem se nós estivermos em comunhão com o Espírito Santo. Vamos ser consolados. O culto, né? A ponto de assentar-se no santuário de Deus, estando como se fosse o próprio Deus. Quem somos nós para ir contra Deus, se levantar contra Deus e sentar no trono de Deus como nós somos o próprio Deus? Quem somos nós? Mas tem pessoas que acham que é o próprio Deus. Ele subir em um altar, ele se sente o Deus. Mas ele não é um Deus. Tá? Nós não somos Deus. Para muitas pessoas, por acesso, é um Deus. Mas Deus nós não somos. E quem somos nós para sentarmos como se fosse o próprio Deus? E quantas pessoas sobem no altar para fazer uma pregação, uma palavra, e se sente como Deus? Eu já ouvi um pastor falar dentro da igreja que aquele me senti no espírito, senti na alma a palavra que ele falou. Chegou um colega dele, ele falou para o colega dele: pode subir aqui para o altar. Aqui quem manda sou eu, a autoridade superior aqui dentro sou eu. Eu falei: meu Deus do céu, esse homem não sabe o que está falando. Então ele sentiu Deus, ele falou que era o superior ali dentro, que a autoridade superior era ele. Hoje ele está no mundo. Quantas vezes eu vejo no Face, nos bares, no restaurante, bebendo cerveja, com mulherada e tudo. Largou a família, abandonou a família, tudo, foi ver com outra pessoa. Isso, naquele momento eu senti que ele ia cair, porque ele sentiu superior a Deus, que era quem comandava lá dentro, que lá ali dentro era o seu superior. Eu senti isso na alma. E não foi nem um ano, ele caiu. Olha o que a pessoa querer ser mais querido. Meu irmão, minha irmã, nós nunca devemos querer andar na frente de Deus, Jesus Cristo nem Espírito Santo. Porque quem abre o caminho para a nossa vida é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não podemos abrir caminho para Deus, para Jesus e para o Espírito Santo. Quem somos nós se comparar a um Deus? Isso faz escorregar, cair no lamaçal. Tá? Nunca se sinta superior a Deus, ou pelo menos sentir que é o Deus. E esse pastor, eu ouvi dizer que era a autoridade superior ali dentro. Não tinha ninguém mais do que ele. Tá? Olha o que acontece na vida de um ser humano. Então a apostasia nesse homem, ele caiu na desgraça. Por quê? Ele se sentiu superior a Deus, ser mais do que Deus. Amém? Isso é uma palavra que eu estou dizendo que não está na Bíblia. É que eu vi na igreja. Porque eu vi. Fui fazer uma pregação na igreja e chegou essa pessoa, colega dele, e eu ouvi ele falar isso. Tá? É o que causa uma palavra mal colocada. Uma palavra que não é cultuada a Deus. O inimigo usou ele para derrubar em cima do altar. O inimigo derrubou ele em cima do altar. Tá? Ter muito cuidado com o que nós falamos, o que nós achamos que somos o mais. Não é isso, não. Nós somos um membro da igreja, porque Cristo é a cabeça da igreja. Deus é o dono da igreja. Deus é o dono da casa dele, não nós. Amém?
E aqui no versículo de número 5, ele diz assim, ó, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? O ensinamento de Jesus. Quantas vezes Jesus ensinou isso para os seus próprios discípulos e hoje está falando para nós a mesma coisa. Aquele que foi escrito naquela época, naquele tempo, é a mesma palavra viva que está escrita hoje. Nós estamos lendo, estamos falando aqui, o próprio Cristo falou, que próprio Jesus falou, Deus falou, o Espírito Santo está falando em nós. Está nos dando essa palavra. Então, nós temos que acreditar na palavra de Deus, porque se nós acreditar, a apostasia entra em nossa vida e nós passamos a viver iniquidade, e viver iniquidade não somos mais filho do bem, somos filho da perdição. Então, ser um filho da perdição de Deus é um filho que não pertence à família de Deus. Tá bom? Isso não é bom para ninguém. Nós temos que se vigiar, temos que orar, temos que falar com Deus. Sentir uma fraqueza espiritualmente, Deus, eu não quero essa vida, eu quero viver em espírito com o Senhor. Me dá força, me acoragem, me levanta, não deixa eu cair. Eu não quero que a apostasia entre em minha vida. Eu não quero viver em iniquidade para ser um filho da perdição. Eu quero ser um filho da salvação. Tá? Nós temos que corrigir nossos erros e falar com Deus, e entregar a Deus. E às vezes não corrigimos nossos erros, deixamos a vida passar e vamos continuar sendo um filho da perdição, em vez de ser um filho da salvação, tá bom? E o versículo de número 6, ele diz assim, e agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. A revelação só vem em ocasião própria. O dia que Cristo voltar, o Senhor voltar, é o dia da revelação. Porque você está bode? Porque você está ovelha? Tá? Porque você deixou a apostasia entrar em você? Porque você está em iniquidade? Porque você é um filho da perdição? Vai ser revelado. Por quê? Através das suas obras, da sua pouca fé, da sua pouca crença, você caiu na apostasia. Você não buscou edificação na palavra de Deus. Você não buscou edificação em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Você não pediu sabedoria. Você não se redimiu diante de Deus, diante do Senhor. Tá? Não se arrependeu. Desviou o seu pensamento da sua mente de estar pensando no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Passou a viver na apostasia, na iniquidade e se tornou um filho da perdição. É o que a palavra de Deus está falando nessa manhã. Não seja um filho da perdição, seja um filho da bênção, da glória e da salvação. Amém? Aqui o versículo 7, esse tem um título aqui da mensagem que diz assim, o caráter do homem da iniquidade é a sua derrota. Olha aí, se nós deixarmos a apostasia entrar em nossa vida, nós vamos ser da iniquidade e vamos cair na derrota, como eu falei antes. E quando nós caímos na derrota, não passamos mais a ser filho da salvação. Somos filho da perdição. Tá bom? Tá bem claro dizendo isso. O caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Por que nós não temos um caráter do filho da salvação e buscar um caráter do filho da perdição, do filho da iniquidade, do filho da derrota? Por quê? O que aconteceu com nós? Porque a fé, o amor, nosso esfriou e saiu do coração. Porque nossa mente desviou
do pensamento no Pai e no Filho e no Espírito Santo. Por quê? Falta de nós se corrigir, de nós se vigiar, de nós orar, falar com Deus, pedir força, coragem, sabedoria, entendimento na palavra de Deus, para que não sejamos laçados pela iniquidade e sentir a derrota diante do povo de Deus e diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o derrotado é o filho da perdição, tá bom? Aí o versículo 7 diz assim, olha, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Olha o que está dizendo. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, né? Então, e só está aguardando somente que seja afastado aquele que agora o tem. Afastado de Deus. Entrou a iniquidade, entrou a apostasia, a derrota, já somos afastados do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então a iniquidade já está operando naquela pessoa e só está esperando o momento de afastá-lo aquele que agora o tem. Afastou de Deus, está na mão de quem? Do mal. Afastou de Jesus, está na mão do mal. Afastou do Deus, está na mão do inimigo, do Espírito Santo. Não tem mais compartilhamento com ele. Não tem mais unção com ele. Não tem mais consagração com ele. Porque ele se afastou, a sua mente do pensamento, ele moveu de pensar em Deus. Aí veio a apostasia, a iniquidade e caiu na derrota. E essa derrota traz como filho da perdição. Não vamos ser um filho da perdição, vamos ser um filho da consagração, um filho da salvação, um filho do bem, um filho de Deus verdadeiro, Deus vivo, Jesus, Espírito Santo na nossa vida. Tá bom? Aí o versículo de número 6, ele diz assim, ó. Agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria, né? E o versículo de número 8, ele diz assim, ó, então será de fato revelado a iniquidade, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O que é o sopro da boca? É quando fala, você é o filho da perdição, por causa das suas más obras, por causa da apostasia, da iniquidade, da derrota, ele está soprando, vai para lá, sai de perto de mim, vai para longe. Você não é filho da salvação, você é filho da apostasia, da iniquidade e da perdição. Porque quando nós falamos a palavra de Deus, está soprando. Quando o inimigo vier para nosso lado, o mal, nós diz, sai de perto de mim, em nome de Jesus. O que está dizendo? O fôlego que Deus me deu, eu estou soprando ele para longe de mim, você está soprando ele para longe de você. Que é quando nós falamos, sai o sopro. Agora tem uma história. Que sopro nós estamos falando? Que sopro está saindo da nossa boca? Sai para lá ou vem para cá? Se nós falar vem para cá, pode ver que o seu fôlego está entrando para dentro, está chamando. Quando eu digo sai, meu fôlego indo para fora. Está espantando. Mas quando eu digo vem, a palavra vem traz o fôlego para dentro. É sinal que eu aceitei a apostasia, aceitei a iniquidade, aceitei a derrota e aceitei ser filho da perdição. Porque o sopro está entrando para dentro. Agora fale qualquer um que esteja ouvindo. Quando você fala sai, o sopro sai para fora. Quando você fala vem, pode ver que o fôlego entra para dentro. Então está chamando, está trazendo a apostasia, a iniquidade
a derrota e o nome filho da perdição para a sua vida. Tá bom, meu irmão? Aí o versículo 12 diz assim, então aqui, tudo é manifestado nesse dia, porque nesse dia vai ser a manifestação da verdade. Que obra é a sua? Qual foi sua obra? O que você fez? O que não fez? Vai ser revelado porque você virou filho da perdição ou que você continua filho da salvação, filho de Deus, tá? Que é sinal que nunca desviamos a nossa mente de Jesus, de Deus, do Espírito Santo. Amém? O versículo 9 ele diz assim, ó. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Olha, o que é a eficácia de Satanás? A pessoa desviou sua mente do sentido de Deus, trouxe a apostasia, trouxe a iniquidade, a derrota que o inimigo jogou para ele. Ele aceitou. Satanás, com todo o poder e sinais prodígio da mentira. Quantas pessoas estão querendo te iludir, tirando do caminho de Deus para jogar no caminho da apostasia, no caminho da derrota, no caminho da iniquidade? São pessoas usadas pelo espírito do maligno, pelo espírito do mal. Quantas pessoas te aconselhando? Sai da igreja, você quer ver essa vida? Você não vai aproveitar a sua vida em nada? Vai ver só desse jeito? Agora, sua vida não está boa com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo? Ou a vida, o mundo tem uma vida melhor para te oferecer? E se essa vida melhor te fazer virar bode, em vez de ovelha. Tá, meu irmão, minha irmã, essa é a palavra que Deus quer que nós faça. Olha aqui o versículo 10 diz assim, e com todo engano e injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor e a verdade para serem salvos. Se adotaram mais pela mentira do que para a verdade para ser salvo. Tá? Então vamos aquietar na verdade a palavra de Deus. O versículo 11, e por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para dar crédito à mentira. Deus não manda mais conselho. Você quer aquietar na mentira? Não quer aquietar na vida? Então acredite na mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça da mentira. Que Deus abençoe, quero agradecer a Deus por essas palavras, nesse domingo tão maravilhoso, que é falar com Deus nesse momento. Quero agradecer a Deus, ao Pai Filho Santo, por essas palavras. E que Deus abençoe a todos, que tenhamos uma vida, o nosso pensamento direcionado a Deus, Jesus Cristo Santo. Que não vamos ser filho da perdição, e sim, vamos ser filho da salvação. Amém? Fica todos com Deus, que Deus nos abençoe. Tenha um bom domingo, cheio de paz, bênção e glória, dentro de seu lar, na sua vida, em toda a nossa humanidade. Amém?